Hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Piponzi, o CEO da Editora MOL. O Rodrigo é uma pessoa que traz o brilho nos olhos para falar de filantropia e nos traz a importância de olhar para o coletivo. Não percam! Olá, sou Luciana Medeiros, sócia da PwC Brasil, líder da indústria de Consumer Markets. E hoje estou recebendo aqui o Rodrigo. Olá, Rodrigo. Tudo bom, Lu? Tudo bom? Tudo jóia. Fica à vontade para você se apresentar. Bom, prazer, pessoal. Super feliz de estar aqui. Eu sou Rodrigo Piponzi, eu sou um dos fundadores do Grupo MOL, que é um grupo de impacto social que trabalha para promover a filantropia no Brasil. Estou muito envolvido tanto com o tema filantropia quanto com o tema varejo, que é um dos nossos principais recortes dentro do Grupo MOL. Então, estou super feliz a gente poder ter essa conversa e falar um pouco sobre esses temas aqui dentro do Sober Talks. Maravilha, obrigada, Rodrigo, por estar aqui conosco e pela parceria, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a Editora MOL, para que a gente possa compartilhar um pouco, né, dessa iniciativa e desses benefícios hoje para o mercado de varejo. Não, muito legal. Vou começar do começo, então, né? Acho que a MOL surge, né, como uma editora em 2007, né, quando a gente resolve, acho que inicialmente, trabalhar com comunicação, né, pro varejo. Então a gente entende que a comunicação, né, o branded content, como se fala até hoje, tinha um poder muito importante de transformação, de conseguir realmente mover as pessoas em torno de um objetivo comum. Então a gente começa dentro dessa jornada trabalhando para diversas empresas dentro do setor, e aí talvez a grande virada, né, quando a gente cria um modelo, percebe que tem um modelo de negócio diferente na mão, é quando a gente resolve, em 2008, lançar uma revista dentro do ambiente de varejo, né, no caso era a Droga Raia, com uma característica completamente diferente, que era de reverter o seu lucro para uma instituição. Isso não existia, né? Eu fui chamado de louco, inclusive, naquela época. Como é que você vai vender revista em farmácia? E quando a gente lança em 2008 120 mil unidades de uma revista chamada Sorria, a R$ 2,50, que era um preço assim super baixo para o padrão de revista na época, que era algo em torno de 10, 12 reais, com renda revertida para o GRAC, que é o Grupo de Apoio Adolescente e Criança com Câncer, aquilo dá muito certo. E um ano depois a gente tem R$ 1.600.000 doados para o GRAC, né? A coisa vai andando de uma forma, né, que a gente começa a perceber que a Editora MOL estava se transformando num negócio de impacto social, apesar daquele termo naquela época nem ser tão falado ainda, falava assim setor 2,5, né, mas em 2013 o GRAC constrói um hospital com esse recurso, né, e aí aquilo muda completamente a nossa vida, que a gente fala, nossa, a gente criou um modelo que não só é muito poderoso nessa lógica de promover a filantropia e a doação dentro do ambiente de varejo, como também não fazia mais sentido operar só dentro de uma rede, né? Se funciona dentro de uma rede de farmácias, que obviamente tem um alinhamento de valores e tudo mais com a gente, pode funcionar em muitas outras redes. Então, a Editora MOL, a partir de 2013, passa a olhar para a escala, passa realmente a mergulhar, adentrar ali o setor varejista e a desenvolver projetos sempre dentro dessa mesma lógica, né? Produtos editoriais, e a gente foi descolando só de revista, foi fazendo livro, calendário, jogos, enfim, todo tipo de produto impresso, de conteúdo impresso que pudesse ter preço democrático e renda revertida. Começa a escalar e começa a trabalhar com Drogasil, depois da fusão com a Raia, começa a trabalhar com Pets, com ReHap, PB Kids, com Marisa, Pernambucanos, enfim, foram mais de 20 redes, hoje são 16 ativas, né, dentro dessa dinâmica de transformar consumidores em doadores através da compra desses produtos. Então, é um negócio de impacto social que sempre teve a geração de microdoações no seu centro, né? E quando a gente pega, né, a definição de negócio de impacto social, que é justamente ter como, né, centro da missão a resolução de uma questão socioambiental, enfim, a nossa é a promoção da filantropia. Então, a gente veio navegando nesse lugar, trabalhando dentro do setor varejista com esse propósito. E para você ter uma ideia de números, hoje são quase 62 milhões de reais doados, né, para quase 200 organizações sociais. A gente tem aí mais de quase, acho que a gente já superou a casa aí dos 25 milhões de produtos vendidos, né? E acho que dentro dessa lógica, Lu, assim, que a gente começa a perceber quando a gente se torna um grupo que tem, né? Porque a gente cria um instituto também, o Instituto MOL, em 2020, com a missão de promover a filantropia no Brasil, se transforma num grupo que tem a missão de construir uma nação doadora e começa a perceber que o varejo é a nossa grande força motriz ali, de falar, nossa, olha como a gente, né, consegue criar plataformas de doação e promover, né, essa filantropia dentro do varejo. Vem para a gente uma inquietação muito grande de falar, nossa, é muito legal ter as plataformas, mas como é que a gente põe esse tema no centro da conversa do varejo? Porque talvez uma das coisas mais bonitas do nosso trabalho foi começar a perceber a influência que a gente tinha nas lideranças do varejo. Porque você põe uma plataforma dessa, vende um produto, começa a gerar milhões de reais de doação por ano, a liderança vinha para a gente e falava assim, pô, isso é muito legal, como é que eu faço mais? Como é que eu crio estratégia de investimento social?
como é que eu envolvo, né, meus outros stakeholders em torno da filantropia, como é que eu posso criar soluções mais criativas, como é que eu desenvolvo programa de voluntariado, que é uma forma de doação de tempo, como é que eu começo a investir em filantropia com o meu recurso próprio. Então, todas essas questões vão surgindo e eu começo a perceber que a filantropia está sempre orbitando o varejo e que talvez fosse legal a gente criar uma plataforma que falasse sobre isso. Então, surge o Varejo com Causa em 2021 como uma resposta a isso, né? Como uma plataforma que nasce com uma pesquisa, onde a gente mapeou 350 varejos brasileiros para entender o que acontecia em termos de doação transacional no varejo brasileiro, né? A doação que ocorre ali no caixa. Foi muito legal o levantamento, essa pesquisa que está aqui, e a partir disso a gente transforma o Varejo com Causa numa plataforma que traz conhecimento, conteúdo, conversas, enfim, uma série, né, de materiais, de repertórios, para que profissionais do varejo se equipem para trabalhar a filantropia dentro dos negócios. Então é uma evolução muito legal e hoje o Varejo com Causa é uma plataforma do Grupo MOL que tem a PwC como parceira, né? A gente lança em outubro desse ano a próxima edição da pesquisa. Não, e é incrível, né? Se a gente pensar em 2008, ninguém estava falando essa questão ao ESG, como hoje, não só as empresas, mas o consumidor Sim. também, ele vem buscar muito mais esse lado. Então, em 2008, vocês tinham um cenário totalmente diferente. Era só mato. E, quer dizer, conseguir mostrar isso, o valor disso dentro das organizações. É claro que eu entendo muito quando você fala a questão de estar alinhado com o propósito das companhias, né? De que realmente isso esteja alinhado, esteja na veia ali daquelas empresas de varejo que querem realmente, de alguma forma, evoluir nesse tema. E o canal, por exemplo, né, com a Editora MOL, é uma forma de você conseguir evoluir e ir trabalhando outros aspectos, trazendo muito mais essa questão da filantropia para dentro da empresa. Né? E eu costumo dizer assim, né, tem várias coisas legais em torno disso. Assim. Primeiro que a gente foi percebendo com o tempo que para um varejo ter um produto da MOL no caixa e, obviamente, conseguir executar ele com sucesso e vender e absorver esse volume de consumidores que se tornam doadores e gerar impacto social na ponta. A gente começou a perceber que isso era um grande walk the talk ali para as redes. Então, assim, o que eu falo aqui na minha estratégia, eu estou dizendo que eu defendo a causa tal, eu estou dizendo que eu tenho um trabalho tal. E aí você tem um produto que na loja está refletindo aquilo, a gente começou a perceber que isso era um grande trunfo. A proposta de valor do modelo da MOL era muito grande para o varejo. Porque eu conseguia descer, no caso do varejo, que você está falando ali de centenas, milhares de lojas, milhares de colaboradores, milhões de clientes, eu conseguia descer o que está na estratégia para a loja, para a operação. Um chão de fábrica, e isso é um walk the talk maravilhoso, assim, porque a gente começou a perceber daí um segundo efeito, que era o cultural. Então, assim, não é só walk the talk, não é só falar assim, nossa, que legal, essa rede, ela realmente faz o que ela fala. Mas tem um efeito colateral na cultura do negócio que a gente começou a perceber que era muito poderoso. Porque na hora que você está construindo essa agenda SG, na hora que você pega de 2008 a 2023, 15 anos de evolução, né, em que você sai de um lugar, como eu brinquei, era só mato, e eu brinco que assim, quando eu lancei a Sorria na Raia, para a maior parte das pessoas que me conheciam, aquilo era um hobby, assim, não era um trabalho, sabe? Era assim, legal, põe esse negócio e tal. Na hora que a coisa evolui e se torna parte da estratégia, né, ponto, tem redes de varejo que trabalham com a gente, que assim, o modelo da MOL é o grande projeto social, é o grande, né, produto, é a grande iniciativa dentro da Agenda S, né? Então, na hora que a gente começa a perceber essa evolução, a gente vai percebendo que a gente estava criando cultura dentro das empresas, né? Que você chegava num ponto, por exemplo, você não precisava mais treinar o atendente de caixa para oferecer, porque aquilo era absorvido no trabalho dele. Ele oferecia porque ele acreditava, porque ele falava, eu estou representando algo que eu acredito. E não é porque alguém me treinou aqui fora da loja, é porque isso se conecta com o meu propósito, né? Então, tem evoluções desse modelo que a gente começou a perceber. Claro, elas não foram fáceis, elas levaram muito tempo. E confesso que a pandemia também acelerou esse processo, porque foi aquele momento, né, de desespero coletivo, dos negócios olharem para dentro e falarem o que eu posso fazer para resolver essa situação. Então, isso acelerou. Mas a evolução é muito legal, assim, de você ver como esse modelo saiu de um lugar que era muito mais acessório para um lugar que hoje é central em muitas estratégias sociais de grandes varejos, né? E talvez um efeito, para mim, que é muito evidente, um sintoma que é muito evidente. Até antes da pandemia, era a gente que procurava os varejos. Agora, enorme maioria. Hoje, tem grandes varejos que nos procuram e falam, a gente quer ter um produto da MOL. Porque a gente sente que isso é estratégia, entendeu? E o consumidor, ele olhou aquilo como algo que, então, quando você vai para o caixa, você procura já a revista e fala, deixa eu ver, cadê a revista nova? É um processo natural, né? É natural, né? Então você falou do colaborador que naturalmente ele já oferece, mas também o consumidor olha aquilo e fala,
peraí, eu também quero, já coloca... E cria, Lu, assim, e vai criando uma dinâmica nisso, porque assim, a gente quando entra numa rede, a gente vai entender muito bem assim, qual que é a dinâmica daquela rede para entender quantos produtos eu lanço por ano. Estou falando de 2 por ano, 5 por ano, eu tenho redes que lançam 1 e eu tenho redes que lançam 8 por ano, por exemplo. Qual o preço? Né? Porque tem redes que têm tickets mais altos que eu posso cobrar um pouco mais, tem outros que eu tenho que cobrar menos, mas tem que ser sempre um preço que o custo-benefício seja muito discrepante. Você paga muito menos do que vale o produto, né? Qual que é o tipo de produto? Sobre o que ele tem que falar? Qual que é a direção de arte que tem que ter para atrair a sua atenção como consumidor? O que eu vou fazer na Pets é muito diferente do que eu vou fazer, por exemplo, na Riachuelo, né? Que é outro parceiro nosso. Então, todos esses mecanismos, né, eles servem para a gente construir essa fidelidade. Porque se você é consumidora de uma rede de varejo, você tiver a lógica da frequência de voltar sempre, você vai ser sempre impactada por um novo produto ali. E eu tenho que criar uma relação natural nesse lugar. E as pessoas, talvez a pergunta que mais me faz sobre o modelo da Mall, as pessoas compram pela causa ou pelo produto? E eu sei responder muito bem isso. Elas compram primeiro pela causa, porque elas nunca ouviram falar daquilo. Sim. Mas a evolução, a virada que a gente tem que ter é você passar a comprar pelo produto. Porque você vai na loja e fala, nossa, isso aqui é muito legal para meu filho. Sim. Isso aqui é muito legal para minha companheira, para o meu companheiro. Entendeu? E aí, a partir disso, eu compro e o efeito colateral é o benefício social. E é só assim que se sustenta. A gente fez uma pesquisa há alguns anos, a Sorria na Droga Raia, mais de 80% das pessoas compravam pelo produto, não compravam mais pela causa. E muita gente nem sabia mais dizer quais eram as organizações. Sabia que era saúde, mas não sabia quais eram, entendeu? E isso é um efeito colateral bom, porque no final você cria essa cultura. Então, eu acho que no final é muito importante, o que a gente percebeu dentro da proposta de valor do modelo da Mall, foi essa criação de cultura que no final acaba permeando toda a companhia e preparando o território para outras ações, né? Para outras estratégias. Né? Eu sempre penso, como eu costumo falar para os nossos clientes, como é que nós fazemos o oceano borbulhar? Né? E é isso, né? De você ser contaminado com isso, você fazer o oceano borbulhar e ver essas ações iniciarem e depois, obviamente, se multiplicarem ou trazer outras formas de voluntariado para dentro da empresa e assim por diante. Nós temos uma pesquisa, né, que se chama Global Consumer Insights. Ela é uma pesquisa que nós fazemos, inclusive com algumas pulses ao longo do ano. E nessa última pesquisa, nós tivemos um indicador que mostrou que, lógico, tem pessoas pessimistas, tem pessoas otimistas. E na questão de compra no varejo, as pessoas estão olhando de uma certa forma o produto e como é que ele se conecta de alguma forma com a pessoa, seja por um propósito, seja por uma questão sustentável, seja por uma questão se o produto é nacional, de onde ele vem. E nós vemos que, quer dizer, isso tem muito a ver exatamente com o que você colocar dentro da sua empresa e mostrar ali uma outra atitude, você se conecta, né? A rede varejista, ela se conecta com o seu consumidor também via esses produtos, né? Assim, para mim, talvez um dos efeitos mais legais de você ter um produto como esse, né? E isso, obviamente, pode ser transportado para outros tipos de iniciativas, é que você, na verdade, consegue ter neste produto quase que uma carta de valores da marca. Né? Então, quando eu chego numa rede varejista e falo, vamos construir um produto juntos, assim, putz, o modelo é muito legal, a gente já modelou ali qual vai ser o preço, a tiragem e tal, vamos pensar no produto agora. Eu tenho que pensar que aquele produto ele vai estar exposto no caixa de todas as lojas daquela rede. Então, eu tenho que bater o olho e falar, isso aqui reflete o que é essa marca. E essa é uma parte deliciosa do trabalho, porque no final, qual que é a dinâmica normalmente? As marcas, as redes, elas investem muitos, milhares, às vezes milhões de reais para conseguir fazer isso. E de repente a gente consegue criar um modelo que faz isso sem o investimento, porque as redes não investem financeiramente nesse modelo, é o próprio volume, só que de uma maneira que é muito profunda, porque você está construindo conteúdo que vai ser consumido e que vai ser recorrente. Então, assim, eu acho que um dos grandes efeitos desse modelo, também dentro dessa proposta de valor, é que você consegue criar produtos que realmente transportam esses valores da marca, conectam com os consumidores, especialmente dentro do que você trouxe na pesquisa, desse novo consumidor, que está olhando tudo. Está olhando assim, essa marca é socialmente responsável? Como é que essa marca se posiciona sobre diversidade? Como é que essa marca se posiciona sobre a questão ambiental? Que papel é esse que é feito, esse livro, por exemplo? Né? Qual que é o ciclo de produção desse negócio? Para onde vai? Se isso aqui for descartado, para onde vai? Então, você começa a olhar todos, desde o ciclo de produção até o posicionamento da marca, tudo isso tem que estar refletido no produto, né? E tem uma coisa. É o tom de voz, exatamente. E tem uma coisa muito legal da origem da Mall, que pouca gente sabe, né? A Roberta, minha sócia, ela veio da escola Abril, a editora Abril. Naquela época de ouro da editora Abril, né?
E quando a gente começou a trabalhar junto, e quando a gente começou a pensar nos tipos de produtos que a gente queria fazer, e a gente nem pensava em varejo ainda, tá? A gente pensava muito mais no consumidor. Ela falava que ela queria ela queria combater alguns incômodos que ela via no mercado editorial tradicional, que era isso funciona, isso não funciona, isso pode, isso não pode. Quando você começa a ter liberdade para experimentar, porque assim, eu não estou seguindo no modelo da MOL, na hora que a gente cria um negócio de impacto social que vende no varejo, eu não estou seguindo a lógica da banca, que tem 3 mil títulos, que assim, basicamente hoje é um mercado muito mais complexo, mas que tinha 3 mil títulos que eu tinha que ficar combatendo para chamar a atenção. E aí eu precisava botar uma atriz de biquíni, ou um tema polêmico, ou enfim, alguma coisa ali para chamar a atenção. Eu estou num ambiente que aquele é o único produto, e aquele é o único produto dentro de uma marca que já está estabelecida com o seu consumidor de alguma forma. Então abre uma liberdade para trabalhar que a gente consegue ir a fundo nestas questões. Assim, o que esse consumidor quer? Sabe? O que a marca é? E aí tomando muito cuidado para também não esticar essa corda. Eu vou pesar o tom aqui para falar sobre diversidade para uma marca que não é. Então, vou dar um exemplo muito legal recente. A gente começou um trabalho com C&A, e C&A é uma marca que se posiciona constantemente, né, em cima do tema diversidade. Então, assim, se você pegar o livro que a gente fez lá, ele é muito bem posicionado, né, a partir dessa conexão com o que é a marca C&A, e não força a barra, pelo contrário, reflete o que é a construção desse brand, né, dessa cultura, dessa comunicação da C&A. Então, tem um cuidado nessa construção, mas tem muito desse olhar sobre este consumidor que quer coerência, né, quer olhar, cobra as marcas, e a gente precisa ser muito cauteloso para conseguir fazer isso no tom certo. É o que você falou, é o tom de voz que determina, mas sabendo que é um produto que, se você acertar o tom de voz, ele é muito poderoso nessa construção, entendeu? E não é a mesma coisa, obviamente, né? Para cada um dos canais, o tipo da empresa, como ela se posiciona, senão fica uma coisa que soa falso. Fica meio replicável, né? Exato. Então tem que ser realmente, tem que ter o propósito, tem que estar alinhado com o dia a dia da empresa, porque senão perde uma conexão. E de uma forma natural, né? Até por isso que a gente fala muito, a gente não replica conteúdo de lugar nenhum, assim, de uma rede para outra, nada. Cada projeto é um projeto, cada rede é uma rede, e cada desenvolvimento é único, é original, porque cada marca tem a sua particularidade, obviamente. E, né? obviamente, a gente falando de Brasil, eu vejo assim, a questão da regionalidade é incrível. E quando você olha todo o Brasil também, as marcas têm determinados posicionamentos ali, porque naquela região você tem algum aspecto, você tem que falar diferente, Sim. você tem que se comunicar diferente com aquele público. Eu viajo bastante aí, né, visitando clientes ali nas regionais. Estive no Nordeste recente, também depois no Sul, visitando as grandes cadeias de varejo. E os produtos, eles também têm que levar isso em consideração. Para realmente poder fazer aquele oceano borbulhar ali daquela região, você tem que ter a correta conexão. E não necessariamente que aqui de São Paulo você vai falar com todos esses outros públicos. E tem uma coisa interessante nisso também, que é a questão das causas. Né? Você tem toda a razão, a gente tem um cuidado muito grande quando você trabalha com redes que são muito nacionais, né? E talvez uma solução que a gente faça muitas vezes é encontrar qual a universalidade que a gente pode dar para o conteúdo, respeitando e entendendo como, né, encaixar as regionalidades dentro do produto. Tem outros lugares, por exemplo, a gente trabalha com a Bemol no norte. É uma rede regional, uma rede que está no norte. Então o recorte é totalmente... A gente, por exemplo, só trabalhou com ilustradores da Amazônia no primeiro livro com a Bemol, né? Então você tem várias formas de você valorizar, né, as particularidades das regiões. Agora, quando a gente olha para as causas, isso foi muito interessante, porque essa foi uma grande evolução do nosso modelo também com o tempo. A gente, quando lançou a Sorria lá em 2008 na Raia, a instituição beneficiada era o GRAAC, que é um hospital de São Paulo. E aí a Droga Raia começou a crescer, fez a fusão, enfim, começou a chegar em tudo que é canto, né? E está muito presente hoje em Sudeste e Sul, Nordeste é Drogazil, enfim, tem... ou seja, eu não sei exatamente quantos estados, mas não é só São Paulo, obviamente. E a gente começou a perceber que existia um incômodo das pessoas que compravam. Às vezes falavam, mas por que não tem uma instituição na minha região? Porque a regionalidade está presente nisso também, nessa vontade de apoiar a sua comunidade, né? E foi quando a gente teve a ideia de criar editais, né? Então, por exemplo, hoje, tanto que eram 2 produtos diferentes, né? Raia e Drogazil, agora a gente unificou só os livros da Sorria. Mas o que a gente faz hoje, a gente executa um edital a cada 3 anos que seleciona projetos do Brasil inteiro. Então, todo mundo, de alguma forma, quando compra uma Sorria, se vê representado. Independentemente se você está comprando uma Sorria na Bahia, no Rio Grande do Sul ou em Roraima, entendeu? Você está representado de alguma forma. Então, a gente vai encontrando mecanismos para respeitar, porque
Não adianta. Se você não olhar para isso, se você não tiver esse cuidado, e se você empurrar o teu olhar São Paulo, né, o teu olhar eixo Rio-São Paulo para o resto do Brasil, você vai ter problema. Né? A gente percebeu isso muito claramente ao longo da evolução do modelo. O Brasil é um continente. Imensidão. Exatamente, né? Então não tem como não considerar a questão regional. É claro que os varejistas hoje trabalham muito isso, né? De colocar na gôndola ali aqueles produtos que vão fazer sentido para aquela região, então o tipo do café, o tipo como você comunica, festa junina em São Paulo, e na Bahia já tem festa de São João, então você tem nomenclaturas onde você comunica com o consumidor. E, obviamente, nessa esfera também da sustentabilidade, de temas que puxam SG, se você não fizer a comunicação correta com aquele público, também não vai dar a cola que precisa, né? Não, isso enfim, e até quando a gente começa, né, a ampliar para além do nosso modelo, começa a olhar, né, as estratégias de sustentabilidade das redes, começa, enfim, a ampliar um pouco a lente, começa a ver estratégia de investimento social e tal, isso é muito evidente. Eu vejo, por exemplo, a Droga Raia quando você tem emergências, né, você tem situações emergenciais no Brasil, por exemplo, as chuvas na Bahia ou em São Paulo, quando você tem algum tipo de tragédia no Nordeste, enfim, eles têm já mecanismos montados em que você pega o troco solidário, é o arredondamento de troco que acontece em todas as lojas, que arrecada em torno de 6 milhões de reais por ano, né, na Raia e Drogasil. Então eles têm mecanismos já hoje que, assim, se você teve uma emergência específica na Bahia, por exemplo, por um período, todos os arredondamentos que acontecem naquela região vão ser direcionados para aquela emergência, entendeu? Então você tem mecanismos que você pode criar para você olhar as regionalidades, tanto do ponto de vista da atuação social, obviamente, quanto do ponto de vista mercadológico, né? De você, como você falou, de criar produtos específicos por região, criar maneiras de se comunicar, né? Não adianta, você não vai criar uma forma unificada de se comunicar do sul ao norte, do leste ao oeste, né? Então, é um enorme desafio, tanto dentro do S, né, obviamente, mas dentro do próprio negócio, né? E sabe que em janeiro eu tive lá na NRF, né, que a maior feira de varejo do mundo, ou uma das, né? E um tema que foi muito... Bom, SG foi falado do começo ao fim, né? Nossa, em todas E eu fico tão palestras. feliz, porque quando eu fui em 2019, eram uns 3, 4 painéisinhos, assim. Nossa, agora todo mundo, né, falando de temas ligados a SG. E eles falaram muito sobre esse tema que você comentou da comunidade. Sim. De que as grandes redes, elas... ou então a questão do consumer products, as indústrias também, como elas já atuam na sua comunidade. Então, quando você tem, obviamente, uma rede varejista com várias lojas espalhadas no Brasil inteiro, como é que você atua em conexão com aquela comunidade que está no teu entorno, Sim. que frequenta a tua loja, que vai estar lá fazendo uma comunicação, ou então do teu produto que é específico para aquela região, por sabor, por seja lá o que for ali que traz ali aquela questão regional. E é muito disso que você está contando agora, né? Sim. Não, e inclusive, eu até traço um paralelo com a própria, né, com o próprio olhar sobre a filantropia, né, que é uma das áreas aí pelas quais eu sou apaixonado e exerço muito do meu trabalho, né? Porque a gente vem falando muito sobre isso, né? Assim, a gente vive num país de dimensões continentais e, obviamente, a gente busca soluções continentais. Mas cada vez mais, né, tanto nos negócios quanto na filantropia, a gente vem falando muito dessa, não necessariamente uma mudança, mas dessa evolução, né, de um olhar nacional para um olhar local, né? A gente vai encontrar soluções muito dentro das comunidades, né? Então isso vale para a filantropia e para os negócios, como eu falei. Se a gente quer encontrar uma solução para uma comunidade, nada melhor do que você fazer uma imersão naquela comunidade, conversar com as pessoas que estão ali dentro, identificar as lideranças, co-construir as soluções, para depois você entender o que é escalável, o que pode ser adaptável e, obviamente, entendendo. E, para mim, dentro do negócio, né, é a mesma lógica, né? Se você consegue empoderar as lideranças locais, se você consegue escutar as lideranças locais, se você consegue co-construir, né, com as comunidades locais, você certamente vai ter muito mais consistência. E aí você vai entender como que isso se conecta num global, né? Então, quando a gente olha numa NRF, por exemplo, esse olhar de comunidade, e não à toa NRF é uma organização americana, que está dentro de um país que tem 50 estados, 350 milhões de pessoas, enfim. É a mesma dinâmica, né? De você ter particularidades muito diferentes, da Califórnia ao Texas à Flórida, né? Então, eu acho que quando a gente começa a falar de comunidade, a gente começa a olhar para soluções locais, começa a olhar para lideranças locais, são paralelos que você vai traçando que servem
de uma forma muito eficiente para a construção de qualquer tipo de solução, né? Para o negócio, para a sociedade, para o planeta, o que for, né? Eu fico muito bem impressionado como cada vez mais os indicadores das empresas do varejo que estão levando a sério a sustentabilidade, como os indicadores são cada vez mais locais, né? São cada vez mais detalhados, ao invés da gente só tentar trabalhar estratégias amplas, globais, né, como a gente pensava antes. Não é não olhar só a floresta lá de cima, né? Ir lá e realmente entender o que vive em cada pedacinho da floresta, né? E isso demanda muito mais trabalho e demanda muito mais investimento, essa que é a verdade, né? Então, mas uma agenda complexa. Mas se você leva a sério, o efeito ele é muito consistente, né? Então, eu acho que essa é uma evolução que a gente vai vendo dentro dos negócios. Acho que é uma evolução que, assim, ela é um pouco dispersa ainda, na minha opinião. Tem redes que trabalham muito bem isso, tem redes que ainda estão muito distantes disso. E acho que essa é uma das características do varejo de forma geral, não é só o brasileiro, assim, né? Acho que no Brasil está muito presente. Você tem níveis de maturidade muito diferentes dentro das redes. Eu percebo no meu trabalho. Tem redes que vêm muito prontas, vêm assim, agendas preparadas, governanças montadas. Tem redes que vêm muito cruas e que também são muito legais de trabalhar, né? Mas tem uma evolução importante aí. E essa diferença, né? Nos Estados Unidos, as questões das redes, né? Que você não tem tantos regionais como você tem aqui no Brasil. Aqui é uma imensidão. É uma imensidão. Você vai para o sul, você vê lá aquela rede regional que tem lá, é forte na região, que se comunica bem, né, com aquela região, e é diferente do modelo americano. Aqui, por exemplo, se a gente elencar, às vezes até para alguns especialistas do varejo, ou pessoas que estão acostumadas, se elencar 10 redes regionais que são fortes, pode ser que a galera não conheça metade, entendeu? Eu mesmo fui surpreendido quando eu comecei a trabalhar com algumas redes que eu nunca tinha ouvido falar, que CRV tinham 300 lojas. Né? É uma imensidão. Tem muita rede regional muito forte que é absolutamente líder nos seus estados, ou enfim, nas suas regiões, e que muitas vezes a gente não conhece. Então, realmente, tem características muito diferentes aqui que precisam ser levadas muito a sério, né? Não, e assim, o mundo, né, passou por temas, né, de pandemia que afetou todo mundo, que realmente esse tema, acho que quando você falou, né, 2019 para cá, quer dizer, a principal feira, por exemplo, está realmente falando do tema de ESG. Em todas as suas palestras tinha alguma pitada ali que falava de algum tema de ESG. Então, o consumidor também passou a olhar esse tema e encarar outros aspectos. E olhar o produto ou a sua conexão. Depois também, aí são guerras, são pontos que vão mexendo com o consumidor. E, assim, tanto no regional como nas mais variadas faixas de renda, ele começa a olhar aquilo de uma outra forma. E a questão dessa conexão com o varejista ou com aquele produto que ela é fundamental para o consumidor olhar para aquilo e falar, bom, peraí, eu quero ouvir, eu me interesso, essa causa é algo que, por exemplo, a questão de animais, né? Você tem ali dentro do seu... E você vê lá, poxa, aqui tem uma doação específica, tem um olhar, um cuidado, um material específico ali que vai para as pessoas que gostam transmite muito. Confiança, exatamente. Né? A gente fala muito da policrise, né? Enfim, é um termo que foi cunhado, acho, pelo Fórum Econômico e tal. Que, enfim, são essas crises cruzadas que a gente vive dentro da sociedade, enfim, no planeta. E uma coisa que eu acho que é interessante, assim, dentro do que você traz, se você for olhar pesquisas recentes também, né, as empresas, elas hoje são as instituições mais confiáveis do mundo. Mais do que os governos, mais do que o terceiro setor, enfim, mais do que a mídia. Enfim, as pessoas em geral têm nas empresas as instituições mais confiáveis para resolver esses problemas. E isso muda completamente a dinâmica, né? Porque você tem um consumidor que não só confia nas empresas, como cobra das empresas. Fala assim, não, você tem que agir. Né? Aquela velha história, assim, não se posicionar hoje é uma forma de se posicionar. Não fazer nada é fazer. Né? Então, eu acho que na hora que você começa a montar esse contexto, e aí você transporta isso para um varejo, porque o varejo, qual que é a característica dele? Cara, o varejo, ele é físico. Né? A maior parte dos varejos são físicos, eles têm lojas, eles têm pessoas. Sim. Então, assim, se você tem qualquer tipo de incidente no estacionamento de uma rede, a responsável é a marca. Aquilo reflete os valores da marca. Né? Sim. Então, na hora que você começa a misturar o que os consumidores esperam das marcas e quais são esses ativos, esses poderes que o varejo tem, assim, a dinâmica ela muda completamente. Né? E, assim, é muito raro, você não vai ver varejos tão ativistas. Você até tem alguns.
Mas os varejos, normalmente, eles têm muito mais cautela, né, para se posicionar do que, sei lá, uma marca de bens de consumo, por exemplo, porque ele tem esse contato com o consumidor, claro. muitas vezes, né, atende uma diversidade muito grande de consumidores e tem que ter muito cuidado nessa relação. Mas não significa que os varejos não tenham que identificar os poderes que eles têm e se posicionarem a favor do mundo que eles querem construir. Tanto do ponto de vista, a gente sempre fala dos 3 Cs, né, do constrangimento, da coerência e da convicção. É meio que identificar o nível de maturidade que você está e entender de que forma que o negócio vai se posicionar. Porque assim, precisa se posicionar a partir de agora, né? O varejo ele precisa se posicionar, especialmente no Brasil. Ele é um agente de promoção de transformação, ele é um agente de geração de impacto positivo e não só de mitigação de problemas mais, e que precisa agir com veemência, com firmeza para transformar o Brasil. Então, eu acho que a gente tem um combinado aí que ele é irreversível, especialmente pós-pandemia, e que eu acho que o setor, né, é claro que vem uma crise econômica e uma crise especificamente do setor que acaba misturando muitas agentes, acaba atrapalhando muito essa condução, mas dentro de uma lógica que é irreversível, de falar assim, na hora que você vai numa NRF e vê o que está se falando lá, e a gente sabe o quanto a gente se apoia na NRF aqui para poder também entender o que vai acontecer no futuro, é irreversível, né? E eu acho que a gente vai percebendo níveis de maturidade e de evolução dentro de todas as redes para que elas se entendam como marcas que têm essa responsabilidade. Né? E você sabe que também nessa nossa pesquisa, sempre aparece, né, temas que os consumidores estão procurando ou que eles se identificam, aí fala personalização, etc. E tal. Mas o tema confiança é um que também foi destaque na nossa pesquisa. Olha só. Que realmente a confiança na empresa, naquele produto, em que você vai, né, você consome aquele produto, você tem uma confiança naquela marca que você está comprando. Então isso tem uma relação fortíssima. Até uma coisa que é muito legal, um tema que eu adoro, é o dos produtos sociais, por exemplo. Né? Que assim, óbvio, o varejo ele é o promotor da venda dos produtos sociais, tem redes que começam a fazer produtos sociais com marca própria. Para mim, um exemplo super legal é o Pão de Açúcar, que fez lá o polvilho deles, o Qualitá, em parceria com a Gerando Falcões. É um fenômeno de vendas, assim, vende muito, doa muito, eu não tenho os números exatamente na cabeça, mas assim, é um produto muito bem avaliado, né? Então, os produtos sociais, por exemplo, eles são uma ferramenta muito eficiente de você criar produtos que muitas vezes assim, eu vou comprar um polvilho. Cara, eu posso comprar esse, eu vou comprar esse aqui. Porque esse aqui é de uma marca que eu confio, tem uma ligação social, que é transparente, que gera resultado, que está me mostrando que gera resultado. É um decisor, né? Então, quando a gente começa a ver essa proliferação de produtos sociais, seja produtos, como eu falei, de marcas próprias das redes, seja produtos de indústria que estão usando os canais do varejo para serem vendidos, isso é uma forma muito legal, muito eficiente de você falar, de você conectar o consumo com a causa, levando em consideração o que esse consumidor quer, né? Porque assim, muitas vezes o produto social não é só, e essa é uma das críticas, a gente tem no Instituto MOL, a gente publica todo ano o Guia de Produtos Sociais, vai sair agora. Inclusive, a gente faz um levantamento dos principais produtos sociais do Brasil e ranqueia. Esse ano vai ter um ranking mesmo, vai ter tipo o melhor muito por categoria, né? Que foi até uma das evoluções que a gente percebeu que seria muito legal. E a gente faz esse guia justamente para poder olhar o mercado e criar boas práticas, né, para as marcas, para que elas possam desenvolver produtos sociais. Agora, é uma forma muito eficiente de você conseguir pousar o que a gente está falando aqui. Porque, como eu falei, é consumo aliado à causa, né, e respondendo ao que o consumidor quer. Né? Então, eu acho que esse é um efeito colateral muito legal do que a gente está falando aqui, essa proliferação de produtos sociais, que muitas vezes pode ser transportada. A Raia, por exemplo, fez no ano passado um absorvente da marca própria, NITS, que revertia para a Unicef, para um programa de pobreza menstrual. Né? E isso, assim, vira um ciclo que é muito eficiente, muito eficiente. E não tinha isso antes, né? Não existia nada disso antes, assim, era muito raro. E, na verdade, o que a gente foi perceber com o tempo é que a gente estava criando produtos sociais, né? Editoriais, então... Não são só os livros, né, que trazem toda essa informação. Que tem ainda o efeito colateral da informação, da democratização do acesso à leitura, enfim, né, uma série de coisas. É muito legal. E o que você acha assim, que vai ser... O que vem mais, né, nessa esteira de evolução? Porque você falou, 2008 ninguém imaginava. 2019 ninguém falava nada na NRF. Agora, em 23, quer dizer, foi, né, quase 100% ali das palestras. O que você acha que vem ali na próxima evolução desse tema? Então, eu acho assim, talvez o próximo passo, né, seja um entendimento cada vez maior das redes de varejo do que efetivamente é trabalhar ESG dentro das suas estratégias, né, dos seus negócios. Porque eu acho que
eu ainda vejo acontecendo no mercado uma percepção ou uma mentalidade de que ESG é uma caixinha que eu tenho que cuidar, mas que tem alguma distância do negócio, do resultado. Eu sei porque a gente vive isso na pele. Né? Às vezes, vamos segurar isso, não vamos fazer isso porque a gente precisa vender, porque a gente... Então, eu acho que a evolução, né, eu não estou dizendo necessariamente que é o que vai acontecer, porque eu acho que o varejo é um contexto muito complexo no Brasil, como a gente falou, é um setor que está sofrendo muito economicamente, né, e isso muitas vezes atrasa algumas evoluções importantes, né, mas eu vejo que como evolução é você conseguir cada vez mais entender que ESG não é um pedaço do negócio, é um negócio. Né, é você entender como que o seu negócio trabalha a favor da sociedade, trabalha a favor do planeta, e não como que ele encaixa alguma coisa. É aquela história de você sair da mitigação do risco ou da neutralização de carbono e ir para um lugar que eu falo, não, eu promovo impacto positivo, eu transformo positivamente o mundo, não é só que eu neutralizo, entendeu? E eu acho que isso é uma transformação muito estrutural, que passa por muitas coisas. Né? Passa por uma nova geração chegando nessas empresas, que isso, né, é uma evolução que daqui a 10, 20 anos as lideranças dessas redes vão ser a minha geração, né? E isso acho que vai mudar completamente a conversa. Passa por uma identificação cada vez maior de olhar o seu negócio e todos os stakeholders. E aí a gente vai cair no lugar do capitalismo dos stakeholders, que é muito, né, uma das bandeiras que eu carrego também, né, tendo sido conselheiro do Sistema B, trabalhando muito dentro desse lugar de acreditar muito num novo tipo de capitalismo, que não é só o do acionista, é o do stakeholders. Aí eu acho que tem um olhar muito do varejo de falar quais são todos os ativos que eu tenho aqui. Eu tenho capilaridade, eu tenho as lojas, eu tenho os consumidores, eu tenho os fornecedores, né? A maior parte dos varejos, se quiser realmente fazer um trabalho de mitigação de riscos ambientais, precisa trabalhar com indústria. Sim. Você não vai fazer sozinho, não adianta só trocar lâmpada, mudar caminhão, 90% do problema está na indústria. Então tem que trabalhar em parceria. Né? Então eu acho que tem uma parte de mapeamento de stakeholders e entendimento de como você cria estratégia. E para mim tem um terceiro ponto que é fundamental, que é entender que isso é investimento. Que assim, não adianta mais falar, nossa, maravilhoso tudo isso que a gente falou, mas eu só vou fazer com lei de incentivo, eu vou botar lá 0,01% no meu orçamento, porque eu não vou abrir mão. Não tem espaço mais para isso. Então, tem conversas incômodas que começam a acontecer. Eu estou vendo, por exemplo, uma conversa surgindo agora muito forte, que eu acho que vai evoluir com o tempo, que é a diferença salarial entre CEOs e os cargos mais baixos. Quando você pega varejo, são abismos, né? Porque muitas vezes a porta de entrada do mercado é o varejo, com os menores salários que se tem normalmente, contra CEOs, tudo bem, não são CEOs do mercado financeiro, mas têm salários muito altos. Então você vai ter conversas incômodas, você vai ter questões que vão ter que ser encaradas de frente. Então, eu acho que a evolução vai muito nesse sentido, né? De você permear o ESG dentro das estratégias, mas incorporando eles aos negócios, e não só entendendo que eles são um pedaço do negócio. E o varejo é o maior empregador do Brasil. Né? Então, quer dizer, não tem como não trazer esses temas para a agenda da empresa. Se isso não tiver ali no dia a dia, na agenda, na pauta das companhias, e tanto, concordo plenamente, tanto do varejo como na indústria. Sim. Sabe que antigamente nós fazemos muitos trabalhos relacionados com malha logística e tributário, né? O nosso país, né, como a gente falou, de dimensões. Hoje em dia nós fazemos tanto a malha, o TEX, mas a parte tributária, mas a questão do descarbonização. Quanto que eu estou gastando aqui de carbono nessas localidades? O que vale mais a pena? Peraí, eu não vou olhar só a eficiência, logística, eu não vou olhar só a questão tributária, eu vou olhar o quanto que eu posso realmente trazer do ponto de vista de descarbonização. Antigamente a gente não tinha esse olhar. Isso nem... Não passava pela... Hoje em dia isso está na pauta das empresas. Então as empresas querem realmente fazer essa discussão, e quando elas vão escolher as rotas, elas vão escolher essa aqui porque eu tenho, obviamente, vai trazer benefício fiscal, vai trazer aqui uma otimização do custo logístico, mas eu vou ter também uma questão, num olhar ali do ESG, para trazer para a pauta a questão de descarbonização. E acho que esse é um ponto importante, quando a gente fala dessa evolução. O varejo ele tem uma interrelacionalidade com o mercado que é gigantesca. Né? Então, quando você pega ali uma rede de varejo de qualquer setor, né, ela tem muita intersecção. Tem umas que têm intersecções gigantescas com a indústria, tem outras que têm menos, mas ainda assim tem muita. Tem a questão da logística, tem a questão, por exemplo, construção, engenharia, né, o quanto isso se conecta com as questões ambientais. O que você acabou de falar, malhas logísticas, né, o que isso não deixa de rastro. Então, assim, eu acho que à medida que o varejo vai evoluindo, vai entendendo e vai agindo em torno dessa complexidade, eu acho que isso muda tudo, porque assim, o varejo ele tem a capacidade de
puxar movimentos. Né? Se você tem um determinado setor que fala a partir de agora é assim, exemplo básico que a gente já conhece, sacolinhas plásticas. Se você tem um movimento no varejo que começa a abolir a sacolinha plástica, que é danosa ao meio ambiente, o efeito que você vai ter, em termos de escala, é enorme. E o efeito que você vai ter na medida que o consumidor entra numa rede e fala, essa aqui ainda tem sacolinha plástica, aquela lá não tem, mas essa tem. Talvez seja uma tomada de decisão de eu não ir mais nessa. Sim. Né? Então, o que o varejo tem de potencial em termos de puxar movimentos, mudar comportamentos, é muito grande. Agora, isso vem de dentro para fora. Os varejos têm que entender essa responsabilidade e falar, peraí, não é só trabalhar da porta para fora, fingir que eu estou fazendo. Não, eu preciso assumir isso. E aí, de novo, vai mexer na estrutura, vai mexer no tipo de profissional que eu tenho ali dentro, vai mexer no tipo de coerência, no tipo de investimento e uma série de coisas. Hoje tem um tribunal de redes sociais e tem um próprio tribunal que não é só do consumidor, é até de quem está próximo, que é muito fácil identificar. Talvez você, não é que é muito fácil, mas é facilmente identificável quando a coisa é escancarada, aquele que está fazendo porque é daquele jeito e aquele que está fazendo porque quer parecer que é daquele jeito. Né? Então, eu acho que tem assim, uma mudança na forma de se trabalhar essas questões e uma mudança na forma de enxergar a responsabilidade que vai ser inevitável para o varejo brasileiro. E muda o comportamento, né? Eu faço uma analogia, né? Antigamente, quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança. Hoje em dia, é uma coisa automática. Fumar em restaurante. Fumar em restaurante, fumar no ambiente de escritório. Então, aquilo passa a ser realmente encarado de uma outra forma e vira, ali é automático. E as novas gerações, elas já vão trazendo isso. Isso já está ali dentro das veias. Tem várias questões que na nossa adolescência, na nossa infância, eram naturalizadas, que hoje são absurdas. Né? Protetor solar. Exatamente, imagina. Então, assim, eu acho que são evoluções, e muitas vezes são evoluções geracionais. Talvez a gente demore para ver efeitos, né? Rápidos, de um ano para o outro, de 2 anos para o outro. Mas eu acho que são mudanças estruturais que são muito importantes. Né? E que eu acho que o varejo, de alguma forma, tem a responsabilidade de promover, né? Entender a responsabilidade que tem e promover. E o varejo ele tem uma força muito grande. Tem. Eu acredito muito que vai ter, esperamos uma recuperação do varejo aí no próximo semestre e realmente que a gente possa voltar, a gente tenha questões econômicas melhores para o segundo semestre e também da população. E também poder a questão de consumo alimentar e de outros bens que são necessários, né, para o dia a dia. Acho que o varejo, por essência, ele tende a ser resiliente, né? E, enfim, eu acho que a gente vive um momento turbulento, mas acho que é um momento de muito ajuste, né? De muito entendimento do que o Brasil vive, do que a economia vive, né? Eu acho que os varejos que enfrentaram dificuldades, né? Salvo, enfim, um ou outro, talvez caso mais extremo, a maior parte deles entende, né? Quais são, talvez, os caminhos para conseguir manter a resiliência, para se reinventarem, para evoluírem, né? Porque, de fato, assim, especialmente dentro de toda a dinâmica, né, do varejo pós-pandemia, a omnicanalidade, os canais digitais e tal, tem uma complexidade muito grande, que assim, os negócios eles não vão se reinventar de uma hora para outra, né? Tem muita adaptação. Mas eu tenho uma essência de acreditar nessa resiliência, que eu acho que assim, na hora que a coisa acalmar, na hora que a coisa, né, estabilizar, eu acho que as redes vão ser fortalecidas, né? Tanto aquelas que hoje já são resilientes, quanto aquelas que estão reencontrando seus caminhos, né? E eu acho que isso é uma ótima notícia, porque na medida que isso aconteça, não só a gente vai voltar a estimular crescimento econômico, consumo, uma série de coisas, mas talvez elas estejam mais preparadas para encarar esse protagonismo. E isso vai promover efeitos mais rápidos, assim. Eu sou um otimista por natureza. Eu vejo muita coisa legal acontecendo no varejo. Eu vejo muita coisa legal, inclusive, acontecendo agora, com os varejos com tanta dificuldade, né? Alguns deles com dificuldades maiores do que outros, por setores especificamente e tal. Mas vejo muita coisa legal acontecendo e vejo muitos movimentos importantes acontecendo dentro das redes. A gente tem redes, obviamente, né, dentro da Mall, que passam por momentos turbulentos e o que a gente vê dentro delas são movimentos muito mais de reinvenção, de entendimento desse protagonismo, de construção de agenda, né, socioambiental, e acho que isso vai gerar efeito lá na frente. Então eu sou um otimista por natureza e acredito nessa retomada. Assim. Eu também. Eu acredito, com certeza, eu gosto de olhar sempre o copo mais cheio do que o copo. Aí. E vamos enfrentar. Só que vamos enfrentar com essas lentes que traz, né, tanta conexão, que traz uma visão do consumidor diferente e concreta. Sim. Não é algo que é só uma fachada. É realmente
está lá no dia a dia, nos corredores das organizações, e a gente consegue ver isso cada vez mais sendo uma pauta importante dos mais diversos stakeholders. Né? O varejo é a coisa mais legal da economia, que é o olho no olho. Né? É o setor que tem a capacidade de olhar no olho do consumidor, de sentir o que o consumidor sente, de transmitir, né, o que o consumidor vai pensar ou vai agir, enfim. Então, esse é um ativo muito valioso, assim, muito. Ele está acima, para mim, de qualquer tipo de outro ativo que as redes, né, que o varejo, de uma forma geral, tem. Então, isso para mim é responsabilidade. Pulso, né? Ele sente o pulso. Ele sente o pulso, né? É isso. Muitas vezes é isso, assim. É literalmente a ponta de contato com o consumo e com a economia, né? Então, essa é uma responsabilidade por natureza que, se souber ser bem trabalhada, muda a nossa dinâmica social, completamente. Então, talvez essa seja uma essência que, se cada rede perceber, a gente consegue transformar muito a sociedade que a gente vive, né? Nossa, Rodrigo, foi um prazer a gente poder bater esse papo. Eu vejo o brilho nos seus olhos, né, quando você fala desses temas, né? Então, olhar para essa direção, ver que nós estamos realmente dentro do varejo, das indústrias, podendo olhar para isso, trazer uma nova visão, é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns, né, essa força e esse encantamento que contamina todo mundo, para que a gente olhe nessa direção e realmente possa trazer benefícios dos mais diversos aí para o Brasil como um todo, né? Não, obrigado, Lu. Eu fiquei super feliz. Assim, eu venho de família varejista, né? Para quem não sabe, meu bisavô fundou a Droga Raia em 1905, em Araraquara. Então eu cresci nesse meio, né? Eu cresci vendo o que o varejo era capaz de fazer pelas pessoas, pela minha família, por tantas outras famílias, por tantas pessoas, assim. Quando a gente era pequena, a brincadeira em casa era falar um número e meu pai falava qual que era o nome da loja. Não. 53, ele falava Franca B, 72, Campinas A. E eu cresci vendo muito o impacto que a empresa tinha na vida das pessoas, né? Dos funcionários, dos clientes e tudo mais. Então eu sou um apaixonado por isso, por natureza, assim, por realmente ter vivido essa transformação, né? E por ter tido, acho que talvez meio sem querer, né, a ideia de realmente empreender conectado ao varejo, né, que, enfim, acabou sendo uma forma de exercer essa minha paixão. Então, como eu falei, eu sou um otimista, eu sou apaixonado por esse tema e eu acredito demais nisso, assim, acho que meu olho brilha porque realmente eu acredito muito no poder que o varejo tem para transformar, acho que a gente é um modelo, né, o Varejo com Causa é uma plataforma, mas tem muita coisa que pode ser feita. E como eu falei, eu acho que com resiliência, com cuidado, com esse olhar de responsabilidade, a gente consegue fazer muita coisa. Então, nós temos responsabilidade, vocês têm responsabilidade na medida que vocês influenciam o varejo, as lideranças que estão lá têm responsabilidade. Se a gente trabalhar juntos, eu acho que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Então, adorei teu papo, como você sabe, é um tema que eu adoro e estou muito feliz que a gente vai continuar construindo essa agenda juntos. Não, com certeza, é um grande prazer para a PwC estar, né, na iniciativa do Varejo com Causa e com certeza a gente vai ter muita coisa para conversar aí ao longo desse ano. É isso aí, fim do ano a gente conta aí as novidades da nova pesquisa. Combinado, obrigada. Valeu, Lu, obrigado.